Cotidiano com Lenise Almeida. Oferecimento. Casa Sol, a mega loja. Hoje é quinta-feira, 2 de julho de 2015, Dia Nacional dos Hospitais e Dia do Bombeiro Brasileiro. O tempo segue instável nesta quinta e sexta-feira, com céu nublado e chuva a qualquer momento. Névoa úmida ao amanhecer e temperatura oscilando entre a mínima de 12 e máxima de 20 graus. Entre os destaques desta edição você vai ver: plenária organizada pela Matra na última terça-feira, dia 30, no auditório do CIESP, reuniu representantes da saúde e do Ministério Público. Em pauta, a situação da saúde pública em Marília. Nesta semana, outro encontro também trouxe à tona as dificuldades envolvendo a saúde pública. O Dia D da Saúde contou com a presença de representantes de instituições filantrópicas da cidade. E ainda, entretenimento, cultura e muita comida boa para crianças da Casa do Pequeno Cidadão, na festa julina, que foi realizada pela Secretaria de Assistência Social de Marília. E aqui no estúdio, os consultores do Cotidiano, Dr. Carlos Sanches e João Augusto Santana, falam sobre inovações na odontologia. O programa Cotidiano desta quinta-feira já está no ar. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Cotidiano. Lembrando que você é o nosso principal convidado e aqui a informação é prioridade. Hoje, como vocês viram aí já na abertura, nós abrimos o espaço para essa homenagem mais do que justa aos bombeiros. Aqui em Marília nós temos homens e mulheres, né? E assim como no Brasil todo, homens e mulheres que trabalham, não medem esforços, não é, para salvar pessoas, que estão sempre presentes quando nós precisamos nas mais diversas situações e são muito respeitados e devem ser muito respeitados mesmo. Então, aqui toda a nossa homenagem, o nosso carinho, o nosso amor aos bombeiros, a esses homens e mulheres que dedicam as suas vidas, que arriscam as suas vidas para salvar outras vidas. Então, assim nós abrimos essa edição do programa, lembrando também, né, que hoje é o dia lembrado, né, como o Dia dos Hospitais. E já viram também na abertura que falamos bastante sobre a saúde pública durante essa semana e hoje voltaremos a falar. Então, um dia muito oportuno para essa reflexão. Quando o assunto é saúde pública, a preocupação é constante. Ontem no programa nós tivemos aqui o presidente do Sim Saúde falando sobre a manifestação dos profissionais do Complexo Famema, sobre reivindicações, manifestação, assembleia que eles realizam nesta quinta-feira, a paralisação já marcada para o próximo dia 13. Então, a saúde pública é preocupação no país todo e especialmente em Marília. Por isso, também já logo aqui no início do programa, nós vamos direto acompanhar como foi essa plenária realizada lá pela Matra, aliás, né, no CIESP. Entre os presentes estavam autoridades, pessoas que representam a sociedade de um modo geral e a Matra, que é um órgão, na verdade, muito representativo e que fiscaliza, não é, tudo o que acontece na nossa cidade, também está de olho nas questões relacionadas à saúde pública em Marília. São situações preocupantes que envolvem a administração municipal, estadual, federal e por isso da importância desse movimento, não é? Porque não só a fiscalização, mas também são questões relacionadas à participação da população no que diz respeito ao cumprimento da legislação. E mais, né, aquilo que a gente sempre fala aqui, é o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte que deve voltar para nós em forma de serviço prestado e de qualidade. Então, esse movimento e esse encontro realizado no CIESP é um bom exemplo do que pode ser feito, né, para que as coisas comecem a entrar no eixo, não só na saúde, né, mas todos os serviços públicos prestados à sociedade. Vamos ver como foi esse evento.
A fim de encontrar soluções para os problemas que afligem a nossa cidade, a Matra Marília Transparente realizou no último dia 30 a plenária SUS, como melhorar os serviços de saúde pública em Marília. A entidade buscou juntar Ministério Público, usuários e responsáveis pela organização da saúde pública para que, unidos, possam encontrar soluções para os problemas enfrentados. O objetivo do encontro é reunir os principais gestores da saúde no município de Marília para que eles tragam esclarecimentos, informações à população que é atendida na rede básica de saúde ou em hospitais e também colher propostas, soluções, ideias para que a vida dessa população melhore, para que os exames sejam agendados mais rapidamente, para que o tempo de consulta diminua, ou seja, para que a saúde municipal funcione efetivamente para a população. O promotor de Justiça da Saúde, Dr. Isauro Pigossi Filho, compareceu no evento. Ele falou o que a promotoria tem feito em relação à saúde de Marília. Recebemos um convite da Matra para expor as questões que estão envolvendo a saúde pública no município, que são questões extremamente delicadas, que está passando o Hospital das Clínicas, os referenciamentos do pronto atendimento, que foi passado agora para a Prefeitura. Então vamos expor o que a promotoria já apurou, o que a promotoria está fazendo a respeito dessas investigações. E acredito que, expondo com educação, com respeito a cada autoridade constituída, a gente possa, às vezes, traçar um caminho ou esclarecimento à população do que é na busca do melhor atendimento. Diretor do Departamento Regional de Saúde do Estado, DRS9, Luiz Carlos de Paula e Silva, falou sobre a situação da cidade e também da não ausência de um representante federal na plenária. Nós estamos vivendo um momento de crise, né? E toda vez que nós temos uma situação que o país passa uma situação financeira bastante complicada, o reflexo na saúde ele acontece, né? Então eu acho que agora é o momento em que a gente precisa, é por isso que é importante esse encontro aqui, precisa sentar, ver o que é possível a gente organizar para ter como meta final garantir um acesso de qualidade para a população aos serviços de saúde. Eu só estou sentindo a falta aqui do Ministério da Saúde, que é um representante da União, para que a gente possa alinhar esses conceitos, as diretrizes que poderão ser traçadas aqui hoje, para que porque não adianta o Estado e o município querer e a gente não ter aqui o ente federado, que é quem define os recursos para o financiamento de tudo aquilo que a gente realmente necessita. Eu acredito que daqui nós podemos fomentar alguns documentos que possam ser encaminhados ao Ministério e o Ministério fazer apreciação e posteriormente emitir algum parecer. Mas nesse momento eu sinto essa falta. Essa iniciativa da Matra, ela merece todos os elogios por parte da gente, porque a gente precisa discutir com bastante seriedade, com bastante responsabilidade a questão do Sistema Único de Saúde. Se a gente pretende melhorar essa assistência do SUS, a gente precisa tanto entender bem como ela funciona, entender os nós críticos, os pontos críticos, para trazer propostas que realmente a gente avance num sistema público melhor para toda a população. O vereador Luiz Eduardo Nardi estava presente e falou sobre a plenária e da importância de discutir o tema saúde em Marília. As propostas devem atender e devem explicitar com clareza a competência de cada ente da sua participação, seja no município, seja no Estado, seja na União. E debates como esse só acrescentam, sobretudo a nós que somos legisladores, que estamos atentos a essas questões, e é uma contribuição efetiva que se dá para a assistência à saúde e para a atenção à saúde no âmbito do município de Marília. A superintendente do HBU, o Hospital Beneficente Unimar, Márcia Mesquita Serva, também participou do evento e falou sobre sua luta para conseguir os recursos para viabilizar a parceria com o SUS. A gente está vivendo um momento aí caótico, né, da saúde, não só no município, mas em nível nacional. E Marília tem uma peculiaridade, que é a questão de ter serviços de saúde, né, e não conseguir disponibilizar isso para o município. Então, nós ficamos sabendo do evento, né, e achamos fundamental o Hospital Beneficente Unimar participar, uma vez que hoje nós somos o grande prestador de serviço do SUS aí, principalmente na média complexidade, que é onde a tabela é mais desvalorizada, né, que os reajustes não vêm há anos.
mas ao mesmo tempo nós estamos com estrutura ociosa, né? Nós temos leitos novos aí para oferecer para um sistema que está precisando de leitos de assistência, e aí nós ficamos sabendo do evento e que queremos ver se aqui nós vamos discutir caminhos, né? E se vão aparecer possibilidades. Eu acho que precisa que todas as pessoas se envolvam mesmo, para que a gente consiga achar perspectiva não só para Marília, mas para a região. O objetivo do evento foi buscar esclarecimentos à população, além de orientar sobre a forma de procedimento ao buscar os serviços públicos de saúde na cidade. Para tanto, os expositores apresentaram dados sobre o atendimento na área de saúde em Marília, informando as principais dificuldades e explicaram como o serviço está sendo desenvolvido. Após a explanação, a entidade colheu, entre os presentes, propostas, críticas e sugestões para melhorar o atendimento. Muito bem, já na sequência nós vamos ver como foi o encontro chamado Dia D da Saúde, que aconteceu na Casa do Médico. Aconteceu no último dia 29, na sede da APM, Associação Paulista de Medicina, uma reunião entre a Santa Casa de Misericórdia de Marília, a Maternidade Gota de Leite, o Hospital Espírita e o HBU, o Hospital Beneficente Unimar. O evento foi em comemoração ao Dia D Municipal do Movimento de Acesso à Saúde. É um movimento a nível nacional e estamos aqui para colaborar, para engrossar esse movimento e trazer recursos para o SUS, que a Gota de Leite faz um trabalho 100% SUS e a gente precisa muito que esse movimento dê certo, que a saúde no Brasil tenha uma melhora e que isso seja mais uma conquista nossa. O provedor da Santa Casa de Marília e conselheiro da CMB, Confederação das Santa Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, Milton Ted, destacou a importância da mobilização. Isso é um dia muito importante por várias razões, porque o governo federal não vem respeitando os parâmetros daquilo que ocorria no passado, pagando dignamente os profissionais da área médica, pagando dignamente os hospitais. Ele tem pago, mas não corresponde. Hoje, um procedimento de R$100, a Santa Casa tem que financiar 40%, 45%, 38%, dependendo do procedimento. Então, para você ter uma noção, uma empresa, um hospital que tem um atendimento em torno de 2,5 milhões de atendimento, ele acaba tendo um déficit de R$1 milhão, 40%. Então, isso é que nós precisamos mostrar para a imprensa, para a sociedade de um modo geral, a indignação que os hospitais hoje têm e sofrem. O presidente do Hospital Espírita de Marília também falou sobre o evento e da importância da discussão do tema. A dificuldade que os hospitais filantrópicos encontram, né? A receita que vem da União, né? E essas dificuldades financeiras. E é interessante porque o direito do cidadão à saúde existe, né? Então a gente também está brigando por esse direito à saúde, né? Explicando por que nós não conseguimos prestar um serviço maior ainda, né? Então esse é um movimento de conscientização do cidadão, um movimento de cidadania, para que a União perceba e possa assistir melhor financeiramente as entidades filantrópicas, né, as cidades médicas. Os administradores hospitalares forneceram dados sobre o cenário atual do contexto de Marília do SUS, além de explicarem as formas de financiamento, discutindo propostas locais para o enfrentamento deste que é um problema nacional. O evento contou ainda com a presença do prefeito municipal Vinícius Camarinha, de vereadores e membros e representantes dos hospitais participantes. O evento aconteceu simultaneamente em todo o país. Muito bem, tá aí, olha, falamos sobre o evento da Matra, né? Vocês viram um pouquinho aí como foi esse evento, na verdade foi um encontro e uma discussão muito importante sobre a situação específica da cidade de Marília e o Dia D da Saúde, que é em nível local, depois acontecerá em nível estadual, depois em nível nacional. E o doutor João Augusto Santana está aqui com a gente, na abertura do programa já anunciei que eles estariam aqui conosco, o doutor Carlos Sanches também e, obviamente, falando em saúde
saúde bucal, saúde começa pela boca. Óbvio que eles também vão comentar com a gente, falando sobre o Dia dos Bombeiros, claro, e Dia do Hospital, hoje, dia 2 de julho. Sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem, doutor João? Boa tarde, né? Claro. Tudo bem? Boa tarde a todos, tudo ótimo. Um pouco de correria chegando. Correria, mas deu certo. Tudo ok. Tudo ok. Tudo bem, doutor Carlos? Tudo bem, boa tarde. Prazer estar aqui novamente. Falando sobre saúde, realmente essa semana não se tocou em outro assunto, né? Principalmente em Marília. 2 eventos importantes e está mais do que na hora de realmente os líderes, né? Aqueles que estão à frente, principalmente das entidades da cidade de Marília, se posicionarem e já fazerem as suas reivindicações e manifestações também. Sim, a saúde precisa de atenção 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não tem dia D da saúde, é uma data, porque saúde é todo dia. Temos bons dirigentes de saúde na cidade, nosso secretário é uma pessoa muito equilibrada. Eu acho que estamos seguindo um caminho. Tem percalço, tem problema. Hoje o Hospital de Clínicas tem todo um problema financeiro, mas tudo vai ser equacionado. A população precisa reclamar corretamente e não só sem motivo, qualquer coisinha. Precisa ser pontual, reclamar corretamente para que tudo melhore. A prefeitura precisa saber da responsabilidade dela na saúde, que agora com os pronto atendimentos precisam funcionar 24 horas e não fechar mais. A questão é saúde da gestão. A gente tem que pensar nesse foco, né? O senhor Milton Tedd também é uma pessoa de uma excelência, né? De capacidade, de uma visão empreendedora, inclusive, porque hoje se fala muito na gestão da saúde, né? Nós temos exemplos de grandes redes de hospitais, né? Profissionais se dedicam, inclusive da área da saúde, hoje se especializando na gestão desses hospitais, dessas redes clínicas, inclusive. Então, a gestão na saúde é fundamental, né? Porque, principalmente na saúde pública, recurso tem. Isso é indiscutível. Ele precisa ser bem alocado e quem dá essa resposta pro dirigente são as associações de bairro, são aquelas reuniões que ninguém vai, mas deveriam ir, que são as audiências públicas. Quer dizer, quando tem o seu líder de bairro, fala, você foi na audiência pública de saúde, você pediu a reforma do nosso posto, você pediu o aumento de médico, de dentista, de enfermeiro no nosso posto, ou foi só atrás de fazer figuração? Então, quando o orçamento é participativo, invertido, que é a população solicitar, as pessoas precisam começar a aprender que tem que frequentar essas reuniões. Alguém do bairro tem que ir, e tem que ir com representação. Então é voltando a uma coisa antiga, quer dizer, eu sou solidário, mas não participo, e não tem saúde. Você precisa participar, precisa ser solidário a quem vai, e quem vai precisa ter o apoio. É difícil representar. Então, quando o líder de bairro vai numa assembleia e solicitar, se ele tiver todo o apoio do bairro dele, o secretário ouve, o secretário lembra, o secretário vai fazer. Quem está no cargo tem o maior interesse em fazer o melhor, ninguém faz o pior. Exato. Então, chegou a hora da população dar sua contribuição da forma correta, porque reclamar já é um esporte nacional. É verdade. Agora, precisa reclamar e dar solução. Ou então dizer assim, eu já faço a minha parte, né? Eu vou na eleição, eu voto, escolho o meu candidato e ele me representa. Por que eu tenho que participar além disso? E não é bem assim, né? Porque se você não cobrar também aquele que te representa, não faz nenhum sentido. Saiu um artigo na Veja essa semana passada, ou nessa, na última folha da Veja, foi muito interessante a forma com que o Guzzo, um dos editores da Veja, falou, que é assim, quando alguém diz que precisa ser feito alguma coisa, é porque ele não sabe o que precisa ser feito. Sim. Então, a pessoa do bairro fala assim, falta médico. Ele está dizendo o que precisa ser feito, é trazer médico. Falta dentista, precisa trazer o dentista. Falta enfermagem, precisa trazer o corpo de enfermagem com a gerente, os técnicos. Falta a ambulância. Então, quem fala o que falta é a população. Porque aquele que reclama fala, alguém precisa fazer alguma coisa. Esse não sabe nada. É verdade. Então, a pessoa simples é que vai trazer a solução. É ela que sabe o que falta.
Ela aponta o problema, E sair dessa discussão tão superficial, né? Como o doutor João está dizendo aí. A reclamação simples e pura, né? Das redes sociais, de xingar, de ofender, não é? Que nós estamos nos acostumando e banalizando, inclusive, sem argumentação, sem embasamento nenhum, né, doutor? É muito simples a pessoa falar, como o João falou, a falta, alguém precisa fazer. É simples você mostrar o problema, mas você deveria também, além de mostrar o problema, dar a sua sugestão de qual é a solução do problema. A partir daí, eu acho que quem vive o problema vive de uma maneira, quem está vendo de fora está vendo de uma maneira completamente diferente. Quando coloca essas duas pessoas, essas duas vozes juntos, aí sim eu acho que vai mostrar um caminho. Aí vai as lideranças, olha gente, nós temos opinião disso, o que nós podemos fazer é isso, vamos partir para frente, vamos tentar de uma maneira unida resolver o problema. É fácil você jogar a pedra, mas quem está levando a pedrada é difícil. Mas ainda só voltando na questão da gestão, na semana passada nós tivemos aqui um palestrante, inclusive ele veio representando o Instituto de Desenvolvimento Empresarial, né? E é um instituto que tem acesso a empresários no Brasil todo, e ele veio falar sobre o Indigesto ano de 2015, uma palestra voltada a empresários das mais diversas áreas, inclusive setor de saúde. Ele fez o convite a todos, né, os empreendedores. Vocês, diretamente ligados à área da saúde, são empreendedores, né? Dentro da clínica, no atendimento, não só relacionados ao conteúdo específico e técnico de vocês, a gestão da clínica em si requer uma dedicação, um planejamento. Hoje não dá mais, né, para ficarem presos só ao conteúdo técnico, né, de formação que vocês têm. Só fazendo um paralelo, né, essa questão da gestão da saúde, não dá mais para ficar de fora dessa preocupação. Pensando numa micro situação, né? E aí ampliamos para a saúde pública e da gerência da cidade de um modo geral. É mais ou menos esse paralelo que nós podemos fazer, né? Para todos os envolvidos na saúde. Qualquer empreendimento, e na área da saúde mais, porque os gastos às vezes são grandes. São muito grandes, né? O que você tem? Qual é a regra que nunca deu errado? Não gaste mais do que tem. Então não dá para prometer o que não se pode fazer. E não dá para querer fazer sem ter o recurso. Então, toda vez que se finca uma estaca para levantar um posto de saúde, tem a verba para fazer. Então, não adianta anunciar que vai inaugurar daqui 2 semanas, porque não vai fazer. Então, a gente ficou na cidade um bom tempo com promessa que ia ter isso, ia ter PA não sei aonde, só que a população sente dor, tem febre, tosse. Muita estaca e pouco tijolo. Então eles querem resultado. O tempo passa, nós estamos já às vésperas de novo de pleito municipal e tal, e as promessas, e aquilo que ia ser feito. Então não adianta querer oferecer o que não se pode, falar vamos fazer, não. O que nós fizemos, até o final do mandato podemos fazer isso, e vamos equacionar o que tem de recurso, porque a arrecadação está caindo no país inteiro. Então, é essa pergunta que eu me faço e transfiro para vocês. Às vésperas de mais uma eleição, como fazer promessas, né, sem avaliar o que deixou de ser cumprido, em virtude justamente dessa situação caótica que nós estamos vivendo? Então, na matéria agora que vimos aí com o senhor Milton falando, na outra da Matra, a Márcia Mesquita representando o hospital da Unimar, falando também das dificuldades e até mesmo do desejo de poder colaborar e a dificuldade, né, dessa convivência com o SUS, com o Ministério da Saúde. Quer dizer, além de tudo, ainda tem questões políticas envolvidas, burocráticas. Quer dizer, às vésperas de uma eleição, que cenário político é esse, né? Que a gente começa a observar sendo desenhado ou não desenhado. É realmente uma situação bizarra, né? Daqui para frente, a população tem que ficar muito atenta e já se organizar para começar a fazer a sua lista de pedidos. Exato, e de cobranças. Nas associações. Ó, aqui ia ter um posto de saúde. Não fizeram? Aonde fez com a verba daqui? E por que não fez? E como vai fazer se até agora não...
Porque muitas coisas foram feitas. A gente nunca pode esquecer do que foi feito. Exato, por isso de uma lista, né? Vamos fazer um checklist. Mas tem que guardar essa lista para você poder cobrar. O João comentou de um artigo na Veja, e teve um outro artigo que a gente viu também, que eles estão falando, o brasileiro esquece muito rápido com quem ele votou. É uma porcentagem muito grande, não sabe para quem votou, para deputado estadual, para deputado federal. Eles sabem de presidente, então... por conta dessa polêmica que está aí, a maioria lembra e alguns até acabam escondendo que está com vergonha em quem votou. Mas a maioria não lembra quem votou para ser o seu deputado, quem ele colocou lá para representá-lo. E aí você vai cobrar o quê? Se você não sabe nem de quem você votou. Ou às vezes lembra e não acompanhou o que o seu candidato fez durante a gestão dele, né? Porque dentro da cidade, por exemplo, na questão da Câmara Municipal, né? Quem foi o seu candidato, se ele se elegeu, o que ele fez até agora... O que ele tinha prometido? Exatamente. Então, vereador é o caminho mais curto para o cidadão. Então, quando o vereador vier agora pedir voto, falar, escuta, o que foi feito de saúde para o meu bairro? O que foi feito de escola para o meu bairro? Ou você só pôs nome de rua? Está na hora de questionar o vereador. E não é para apertar nada, é para dizer que a Câmara tem que trabalhar para a cidade. E não para o vereador. Porque se você cobra, você é taxado de chato, né? Tá apertando, tá cobrando demais, mas é o mínimo que a gente pode fazer. Mas na realidade não é uma cobrança, você está lembrando dele do seu direito. Se ele tivesse feito, feito, como direito de cidadão, tem direito de você, entre aspas, cobrar dele. E se ele tivesse feito, você não precisaria cobrar. Não precisaria cobrar, ele teria obrigação de mostrar, olha, eu fiz, está aqui. Porque é chegada a hora, né, desse processo todo começar. Eu vejo sempre essa questão da Câmara, uma situação, sou cidadão, tenho o direito de opinar e dizer. O vereador, ele fica mais preocupado se ele está do lado do prefeito ou contra o prefeito. É o que menos a população quer saber. O que a população quer saber é o seguinte, você, como edil, como vereador da Casa de Leis, fez o que para melhorar? Porque não adianta você apoiar o que não é certo e ser contra o que é certo, só porque você está de um lado ou de outro. Você não está ali para fazer graça para o prefeito ou para a oposição. Você está ali para respaldar aqueles votos que você teve. Exatamente. Os meus eleitores querem posto de saúde na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste, ambulância com pneu em dia, manutenção em dia. Então, o que foi feito? Os vereadores que são da base foram ver a garagem, ver o que precisa e foram lá exigir. Isso eu não vejo. Eu assisto às sessões da Câmara e eu não vejo dizendo, olha, cadê a verba para manutenção de pneu, de ônibus, de isso aqui. É esse o trabalho do vereador, é ver se está tudo funcionando. Porque o dinheiro, como você disse, o dinheiro vem e vai, é aplicado. Ninguém desaparece com dinheiro, mas se o dinheiro veio para o pneu, é para o pneu. Então, está na hora de... Porque nós temos uma cidade muito bonita, bem estruturada, sem catástrofe. Felizmente. Não temos enchente, não temos vendaval em demasia, não tem nada. Então, é necessário alocar os recursos e fazer bem para a cidade. E é uma cidade que tem tudo para ser uma liderança no oeste de São Paulo, mas o que a gente fica atrás de coisa pequena. A Câmara precisa crescer. Ela precisa crescer dentro dela, esquecer as divergências e crescer a cidade. Ser efetivamente representativo. E eles têm aí um pouquinho mais de um ano para trabalhar nisso. E agora vai ficar o jogo de empurra, né? É só um culpa o outro e não se fala em outra coisa a não ser em crise, né? Porque a crise é a culpada de tudo agora. Tem que arranjar um culpado, né? Vai ter que arrumar um culpado. E aí temos bons vereadores, eles só precisam se mostrar. E parar de apoiar o que não precisa, apoiar o que a população quer. Deixar as miudezas. Cada um sabe o que tem que fazer. Cada um, pelo menos deveria. Olha, vamos fazer um intervalo muito rápido e na sequência voltaremos aqui com o cotidiano e vamos falar sobre a nossa saúde bucal, vamos falar sobre odontologia, vamos falar sobre reabilitação, poderemos falar também sobre o Congresso. Também. Traumas. E o Congresso que vocês... Foi ótimo. Não é?
frequentaram, acompanharam, novidades. Eu até fiz uma chamada no Facebook aqui só para ouvir um pouquinho de vocês dessas novidades, né, que vocês estiveram lá. E também vamos falar sobre traumas, que não é fácil, mas precisa ser enfrentado. Mais um assunto que precisa ser enfrentado. Vamos um intervalo rápido e a gente já volta aqui com o Cotidiano. Até já. Cotidiano com Leniz Almeida volta já. Crise? Que nada! Aqui na Casa Sol você nada de braçada. Sala de jantar, 8 lugares com vidro, R$ 3.690. Estofado retrátil e reclinável, R$ 2.690. Invista no que é seu. Construa! 300 suplementos e agora a Academia, uma loja que oferece a maior variedade de suplementos com o melhor preço. E agora com Academia, a preço promocional, R$ 69,99 a mensalidade. Também tem aulas de zumba, aulas de dança, aula funcional, lutas e musculação. Linha fitness com os melhores preços. Agora não tem mais desculpa de não vir para a Academia por falta de tempo. A 300 fica aberto das 7 da manhã à 1 da manhã. Em breve aberta aos domingos. 300 suplementos e Academia. Na 15 de novembro, 747. Eu tenho um convite para você. Tudo que precisar você encontra aqui na Multiprática. Vem pra cá e aproveite o horário especial de atendimento. De segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas. Também aberto aos sábados e domingos. E aqui você encontra tudo. Parte hidráulica, elétrica, além da linha de móveis de excelente qualidade. E mais, a entrega é imediata. Viu só? Aqui na Multiprática tem tudo o que precisa. Corre pra cá. Avenida Pedro de Toledo, número 273, próximo ao restaurante Chaplin. Especializada em comunicação visual, a Etiquetas Marília traz uma ampla variedade de produtos e serviços para atender a necessidade da sua empresa. Com profissionais altamente capacitados, a Etiquetas Marília oferece produtos como banners, camisetas, panfletos, brindes personalizados, gráficos, adesivos em geral, entre outros serviços. A Etiquetas Marília também é fabricante da linha Cobra Motoparts. Faça um orçamento e conheça nossas formas facilitadas de pagamento. Etiquetas Marília, a qualidade que você merece. Você está assistindo o programa Cotidiano com Leniz Almeida. Prontinho, de volta aqui com o nosso programa Cotidiano. No primeiro bloco, estendemos um pouquinho a conversa para falar sobre saúde, falar sobre reivindicações, políticas públicas e a participação da comunidade, do cidadão, né? Porque é fundamental e eu acho que esse momento é oportuno para que nós todos possamos refletir juntos sobre essa grande oportunidade. Se é que existe um ponto, um aspecto positivo na crise, é a oportunidade da reflexão, né? E de interagirmos em todas essas situações e fazermos a diferença, por que não, né? Então, o Dr. João está aqui com a gente, o Dr. Carlos Sanches também. Estamos falando agora, nesse bloco, vamos falar sobre nossa saúde bucal e vamos falar sobre um congresso que aconteceu na última semana, né, que vocês estiveram lá em São Paulo, sobre reabilitação oral. Fiz até uma chamadinha aqui no Facebook, mas antes, vale a pena explicar um pouquinho sobre esse termo que parece complicado, mas é mais simples do que todos nós podemos imaginar, né, doutor João? Explica pra gente um pouquinho o que é reabilitação oral. Quando a gente fala em reabilitação, parece ser algo imenso. E reabilitação começa de uma simples restauração bem feita no dente, a reposição de um único dente perdido, a reposição de todos os dentes através de uma prótese total ou colocação de implantes. Toda vez que se usa o termo reabilitação oral, é tentar, e olha que eu friso sempre tentar, trazer de volta aquilo que foi perdido. Então, reabilitar é tentar trazer
àquela situação confortável que existia antes de um trauma, de uma perda, de uma cárie, de uma doença periodontal. Então, o termo reabilitação oral, essas duas palavras, elas englobam todas as disciplinas. Tudo que a gente já falou um pouquinho aqui, não é verdade? Tudo. Inclusive estética. Sim. Se a gente já perdeu a aparência, o aspecto, né, de beleza, de saúde, também a gente pensa na reabilitação da estética do sorriso. Quando a gente fala no termo da reabilitação, você não adianta fazer uma reabilitação... Falar assim, vou fazer só uma reabilitação estética. Não, tem que estar ligado. Reabilitação estética e funcional. Ela tem que estar em equilíbrio com a parte biológica da pessoa. Ela tem que estar em posição onde você vai sentir um conforto na sua mastigação e a parte estética. Então, você engloba tudo. A reabilitação, não adianta você... eu vou reabilitar um dente... só aquele dente. Não, ele tem que fazer parte de um todo. Ele tem que fazer parte de um sorriso, de uma boca, de uma face e de um indivíduo. Então, aí sim é um termo que abrange a reabilitação, porque ela vai englobar não uma área da odontologia, mas todas da odontologia e da medicina, porque você envolve uma série de outros itens. Mas é como o João falou, é complicado? Não, não é complicado. Às vezes, você reabilita com um simples procedimento. Mas quando a pessoa já está numa situação um pouco mais avançada, então aí sim uma grande reabilitação, aí envolve uma série de outros setores odontológicos, médicos, para você poder chegar ali. Muito bem. Então, agora vamos ao nosso assunto, que são traumas, infecções, fraturas, né? A gente até chegou um pouquinho atrasado hoje, porque a gente planejou uma grande cirurgia e a gente se deparou com uma situação que as pessoas dão como banal. Toda vez que um dente sofre um trauma, às vezes ele é imperceptível. Ou ele tem uma alteração de cor, ou tem uma fratura, quebra. E uma coisa que aparece na boca, às vezes, é uma bolinha na gengiva, que a gente dá o nome de fístula, e que às vezes drena um pouquinho de pus e para de doer e a pessoa não liga para aquilo ali. E a gente trabalhou com imagem, tudo, e a gente sabia que tinha uma lesão, mas quando a gente abriu era muito maior e era uma simples fístula. Então, dá atenção para qualquer alteração na boca. Mas a pessoa foi em busca de ajuda por conta dessa... Não. Você vê que engraçado, a fístula, sempre que ela está na boca, é porque já faz muito tempo que o problema aconteceu. Ele é crônico. E o que acontece? Você vê só um furinho na gengiva, que sai um pouquinho de pus. A pessoa fala, não, eu aperto, passa a dor. Aquilo ali é um meio de infecção, forma um tecido, um canalzinho. E quando a gente remove o dente para poder fazer a limpeza, porque está fraturada a raiz e tal, a gente encontra uma grande destruição óssea, que a gente dá o nome de lise óssea. E essa destruição óssea, ela é geométrica, ela não é plana. Então ela envolve, quando você tira a raiz, cabe 2, 3 implantes num único buraco, que era para caber um. E por quê? Porque destruiu crônico, muito tempo. Então, até eu estava falando com o Carlos, vamos falar disso que a gente acaba esquecendo. As crianças, por exemplo, quando tem o dente de leite, às vezes aparece uma fístula. Procura o dentista, não está tendo uma destruição óssea, é só uma infecçãozinha. Mas é bom olhar, porque isso vai para a garganta, dá febre e tal. É bom olhar, é para isso que tem o posto de saúde, atenção básica, emergência. E no adulto, quando aparece a fístula, já tem um problema instalado e tem que resolver. Não adianta ficar enrolando. Então o pessoal toma muito anti-inflamatório. Não serve para nada. É um remédio mais perigoso que o antibiótico, que causa problema no fígado, sabe? E mascara todos os efeitos. Então tem uma fístula na boca, procura um cirurgião dentista, faça uma radiografia, procure saber a origem da fístula, se ela é do problema do canal, se é problema periodontal, que é da raiz, de tártaro, e trata isso aí. Porque isso sim é grave, é crônico, fica o seu organismo sofrendo, o rim sofrendo, cuidando de todo esse pus que está sendo criado. Não dói, é indolor, porque sai... E você fica engolindo e fica com mau hálito. Detalhe, quem tem fístula tem mau hálito. Então, faça uma boa inspeção na boca, boa higiene
e consulte o dentista. Nem quando escova, quando a pessoa... o pus cheira mal. Você remove o que está ali, mas está produzindo mais, então é constante. Né? Às vezes, o João comentou, você aperta, ela drena o pus, mas passa um tempo, vai formar de novo. Formou de novo, começa a drenar. E é um processo crônico, ele não para. E ele aumenta, porque ele vai destruindo todo o tecido ósseo ali em volta. No dente descido, que é o dentinho de leite, às vezes fala, mas esse dente vai trocar. Qual que é o problema? Essa infecçãozinha que está ali pode afetar o germe do dente permanente que está sendo formado ali do lado. E às vezes nasce, o dentinho erupciona, ele vai acabar nascendo depois de um certo período com manchas. Uma mancha branca, uma mancha escura, que pode ser proveniente dessa infecção que formou um trauma no germe do dente permanente que vai vir depois. Tem gente que fala, essa manchinha branca às vezes é excesso de cálcio. Não tem isso? Já ouvi excesso, falta, infecção, tudo. Manchinha branca no dente. Tem muita história. Se você for averiguar essa questão de mancha, existem desde a formação do dente até Quer dizer, manchas... não é normal. De jeito nenhum. Olha. Mas algumas não fazem mal, mas estão manchadas, né? Então a pintura do seu carro está manchada. O carro anda, mas está manchado. Então o dente está manchado. Você não quer o dente manchado. Que coisa, né? Então ninguém dá valor para as coisas pequenas, só que depois fala assim, mas se eu tivesse, não. Você tinha que ter procurado logo que apareceu, para que a pessoa, o dentista, possa agir. Alguns casos é falta de flúor, outros é excesso de flúor, outras é mancha oriunda de infecção que teve na formação do dente. Outras vezes a mancha é escura, pode ter sido por remédio, por trauma. Então o dente alterou a cor, procura ajuda para saber. Claro, porque não pode deixar exatamente, às vezes, né, encontrando desculpas, ouvindo o outro, ouvindo o vizinho, né? Ou falar de família. Também já escutei muito isso. Vocês começam a falar, eu começo a lembrar de algumas coisas. Mas a minha família toda tem esse problema. Quer dizer que então vamos deixar, né? Mas a família toda tem, você quer ter também? Ou você quer prevenir? Para você não ter o mesmo problema. Ou não tem solução, né? Então, vamos procurar saber o que é. Mas voltando a falar dos traumas ainda, né? Porque esse é um assunto também que, às vezes, a pessoa pensa que sabe tudo sobre essa questão, né? Mas é algo muito sério, né? Além da dor, obviamente, porque a gente só procura ajuda, né? Ou, às vezes, quando perde o dentinho, no caso da criança, né? Mas o adulto, ele vai deixando. E aí tem outras consequências muito sérias e a gente vai deixando, quando não dói, você vai empurrando com a barriga, né? Mas quais são os casos mais comuns? A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. Os acidentes domésticos. Acontece de tudo, né? Fratura de dente, escurecimento, então bateu, escureceu o dente, amoleceu e volta a ficar firme. Tudo isso afeta. Pode dar um problema endodôntico, que é de canal, e pode dar um problema periodontal. Ou a perda da estrutura, que é quando perde um pedaço do dente. Começa com uma infecção. Isso. A gente sempre orienta o seguinte, bateu a boca, quebrou um dente, se puder pegar o pedaço que quebrou, guardar, não precisa pôr em leite, nada, guardar e levar junto, é bom, porque às vezes dá para colar. Não afetou a polpa, é só colar. É melhor, que tem estrutura e é aquilo que é bom. E o ideal é colocar esse dente, às vezes o pessoal põe no leite, né? A proteína do leite vai depois escurecer esse fragmento, esse dente quebrado. Então não coloque no leite, coloque no soro fisiológico ou na água. É a melhor maneira. Não tem o soro, coloca na água, põe no vidrinho, leva, fecha. Mas não passa álcool, não passa detergente, não lava com sabão, nada. Só põe na água e procura o dentista. Mas sabe o que eu estou perguntando? Porque às vezes o trauma não necessariamente só acontece quando há uma ruptura, né? Ou quando quebra. Uma simples batida, um impacto, né? De repente, até mesmo na escovação. Né? Às vezes a gente está distraído e bate a escova. Aí você bate no tecido mole, né? Na gengiva, machuca. E dói, né? Forma afta se a boca não está bem limpinha. Né? Ou de repente, sei lá, você bate na porta, você dá uma trombada e não acontece aparentemente nada. Mas é bom sempre avaliar, né? Porque pode ser que tenha ocorrido algum tipo de trauma, não é? Sim.
Depois que tiraram o caroço de azeitona do pastel, os blindex vieram para ajudar. De azeitona, né? Bem lembrado. Banheiro Bateu molhado. O rosto na porta de blindex, procura ajuda para ver se não abalou. Nem sempre a mobilidade está presente, mas a pancada pode ter sido suficientemente forte para ter rompido o feixe vasculo nervoso do dente. Então esse dente vai escurecer com o tempo. Se for um dente descido, a gente tem que acompanhar para ver se ele absorve na velocidade correta ou se ele deve ser removido para o permanente e romper. Então quem acompanha isso é o odontopediatra ou o clínico, mas é necessário acompanhar. Quando é um adulto que tromba numa porta de blindex, numa porta qualquer, ou bate o rosto, primeiro cuida-se dos tecidos mole, das lacerações e tal, um acidente de bicicleta, de moto e tal, mas depois tem que fazer uma revisão dos dentes e ver, fazer radiografias específicas para ver se não há fratura de raiz. Porque pode demorar para aparecer, né? Às vezes a fratura ela fica mais evidente uma semana depois. Aí a gente já vê na radiografia. Porque quando fratura numa pancada, mas fica sem muito abalo, você tira uma... Desculpa. Você tira uma primeira radiografia, não aparece. Mas depois aparece. Depois aparece. Ela se instala um processo inflamatório nessa região. Então o dente ele tende a sair um pouquinho do alvéolo, por isso que ele vai aparecer depois. E assim, são inúmeros casos. Recentemente eu atendi uma paciente num sábado de manhã, ela sofreu uma queda no banheiro, ela estava acompanhando uma irmã que tinha sido operada, ela sofreu uma queda e ela bateu e o dente saiu da posição e afundou. Ai, gente. Então, nós anestesiamos, fizemos uma redução da fratura, a gente colocou no lugar o dente com o bloco ósseo e o dente do lado sofreu trauma, mas não abalou, não teve abalo nenhum. Então a gente faz uma fixação. Aí o João falou, a gente tem que fazer um acompanhamento. O que é esse acompanhamento? Vai dar anti-inflamatória, medicação certinho. Daí uma semana ela voltou, a gente fez os raios-x novamente, continuava tudo normal. Com mais ou menos 21 dias, o dente do lado que teve um trauma menor começou a escurecer. Aí a gente ele começou a escurecer, ou seja, o dente que teve um trauma muito grande, ele movimentou com o osso, mas ele não rompeu esse feixe vasculo nervoso. Compensação, o outro dente que teve esse abalo, que não teve um abalo tão grande, ele começou a escurecer porque ele rompeu o nervinho. Então aí a gente faz alguns testes, identificou que realmente teve um problema de canal e essa paciente foi encaminhada para fazer um tratamento de canal. Nossa, gente. Agora, você imagina, né? Porque é uma situação, obviamente, e os acidentes domésticos são os mais comuns, né? É algo assim que a pessoa, além de tudo, é um susto, né? E independentemente da idade, mas é o que eu sempre falo, o adulto ele demora mais para buscar ajuda, mas nesse caso aí, obviamente, ela buscou na hora ajuda. Foi na hora, né? Foi na hora, por causa da dor. E a gente tem que estar sempre atento ao quê? Alterações. O que é alteração? Tudo que saiu do padrão normal. Se o seu dente foi de um jeito, sempre, de repente ele está mudando, de repente você não lembra, às vezes foi um trauma muito simples. Então, em matéria de curiosidades, a paciente foi ao consultório porque ela tinha um dente só muito escuro. E ela falou, olha, já faz, a gente tentou descobrir, conversamos. Ela falou, não, eu nunca bati. Ela falou, o que aconteceu há mais ou menos um ano atrás, eu fui abrir um vidro de acetona para poder passar na unha e caiu na boca. Eu percebi que o dente ficou áspero. Ficou áspero, eu não liguei, depois acostumei com aquilo. O dente calcificou inteiro por dentro, ele é todo escurecido, não tem nem como você fazer um clareamento no dente. Por algum motivo... Eu já fui abrir vidro de acetona. E uma coisa simples, é uma coisa que é uma curiosidade que aconteceu. Essas curiosidades que vocês trazem são sensacionais, porque, nossa, cheguei a sentir até o cheiro da acetona agora. Você já fez isso, Thalita? Toda mulher já fez. Gente. E aí vai resolver como um caso desse? Não, o dente está tudo calcificado, ele não clareia. Para você fazer o canal, você não tem mais canal ali dentro. Ele teve um processo de aceleração dele. O dente envelheceu muito rápido por conta desse estímulo. A única maneira é você fazer um desgaste, colocar uma faceta de porcelana. Aí voltou à normalidade. E aí, você está falando disso, eu lembrei do esmalte, que a gente às vezes não consegue, você coloca, que aí pode causar um trauma. De fraturas. Os dentistas agradecem. Não é? Quem nunca fez isso? Coloca o vidrinho do esmalte aqui e fica tentando que ele endurece. Não pode, né?
Melhor não. Mudou a maioria das garrafas de água mudou. É. Porque as pessoas abriam com o dente. Por que a gente faz isso, né? Agora, o da acetona é verdade mesmo. Nunca pensei nisso. Escurece e aí não tem mais jeito? Nesse caso dela, não. A gente fez todos os testes, não teve outra solução a não ser colocar uma porcelana em cima. Mas que ideia também, né? Homem não faz essas coisas, eu acho. Homem normalmente bate ferramenta. Quebra o dente cortando linha de pesca. Ai, ó. Põe no dente e puxa a linha de pesca. Óbvio, né, que não vai mexer com acetona. São mais característicos, né, os acidentes. Mas são inúmeros. Quebra dente com ferramenta, usando ferramenta, assim, batendo volta. Esporte. Ah, sim. Raquete. De homem é mais assim. Mas e futebol abrindo garrafa. Abrindo garrafa, eles acham que são os fortões. Tem gente que... Habilidoso, né? Aquela coisa até para mostrar. Tem até um filminho na internet de um cara que instala um implante e abridor de garrafa, né? É só procurar. Isso não existe. É um filme divertido, mas não é nem para pensar. Meu Deus. Mas homem geralmente é abrindo garrafa plástica, ferramenta, mulher é isso e coisa do lar. É fazer alguma coisa pro filho naquela correria. Pressa. Isso, um brinquedo. Tudo vai na unha. A pessoa que corta a unha, às vezes o dente já está enfraquecido. A unha está enfraquecida e às vezes a pessoa no movimento de fazer assim, um dente pega no outro, o dente está enfraquecido ou por uma restauração grande, um tratamento de canal ou uma prótese, acaba lascando, acaba quebrando. Tá vendo, olha? É por isso que eu puxei essa coisa, né? Da fratura, a gente só pensa em grandes impactos, mas não, são as pequenas coisas, simples. Esses detalhes. Piscina, aí é um clássico. Piscina tem. Eu acho que tem mais dente em fundo de piscina que nas dentaduras que ficam no copo. Mas deve ter. Mas assim, quando eu era criança, a maioria dos meus amigos tinha fratura nos 2 incisivos, assim, a fratura de piscina que a gente fala. E é muito comum. E é uma coisa que tem que lembrar: quebrou o dente na piscina, não apavora, mas procura um pedacinho. Ninguém lembra, né? Fala assim, então vamos brincar, vamos achar o pedacinho, por quê? Porque ajuda a fazer de novo e às vezes a colar. E outra coisa, toda vez que bate o dente na piscina precisa fazer radiografia, porque a pancada é sempre forte. Né? Bicicleta, patins e por aí vai. Cotovelada. Hoje a molecada com essa coisa de videogame, computador... Eles estão passando menos por essas experiências? Não, recebe uma cotovelada no sofá, assim. Mesmo acontece, não tem jeito. Mesmo sentados, principalmente aos meninos, né? É mais frequente na escola. No intervalo da escola, ou sair um pouquinho mais cedo, aí as crianças vão brincar, vai correr. Aquela coisa de moleque mesmo. Um empurra, às vezes na correria, tropeça, cai. Coisa de jogar futebol também. Segurar a mochila com o dente, né? E o outro puxa a mochila. Tudo isso que dá acontece. Dá para fazer um histórico. Não. Olha, mas faltam 5 minutos só, mas deixa eu só fazer 2 perguntas que eu recebi e são 2 meninas pedindo para não serem identificadas. Eu não sei porquê, o pessoal não gosta, mas tá bom, vou respeitar. Mas são 2 perguntas muito interessantes e uma... a gente até acabou, não foi nada combinado, falamos de esmalte, tudo aqui, e muito coincidência, porque ela perguntou sobre batom, né? Essa coisa que a gente tem tem batons que nós sabemos a procedência, são bons, né? Teoricamente, ou deveriam ser, pelo preço, mas a gente gosta de comprar vários e acaba comprando baratinho, tem aqueles que duram 1000 horas, né? E aí, qual é a influência, né, da maquiagem do batom na coloração dos dentes, se isso realmente tem algum impacto quanto à cor, quanto mais vermelho, esses vinhos, né, do tom mais acentuado agora para o inverno, que cuidados a gente deve tomar, ou se não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a outra questão é uma gestante, sangramento da gengiva. Nós falamos sobre isso aqui um dia e aí ela mandou uma perguntinha no Facebook, se ela já tinha passado por um especialista. Ele falou que no caso dela era normal, mas que ela estava se sentindo incomodada. E falaram que era até uma coisa assim emocional, que ela não andava muito bem, oscilando o temperamento, né, tal. Estava se sentindo mais sensível, mas estava incomodando demais isso, né? Então, se realmente pode ser alguma coisa relacionada ao temperamento mesmo dela, né, ou a questão emocional.
Bom, deixa eu falar da gestante, que o batom é a área do Carlos. Estética. Vamos lá. A gestante sempre tem um entumecimento gengival. Então, a gente falou aqui da outra vez, no outro programa, mas a gestação ela mexe com os hormônios e imediatamente há um aumento da circulação gengival. Então, é normal a gestante ter um sangramento. E como que a gente melhora essa condição? Melhorando a qualidade da higiene. A qualidade da higiene quer dizer que você vai higienizar mais vezes, com delicadeza, usar o fio dental corretamente, ou seja, o fio dental deve deslizar na superfície do dente e não aquele tira-e-põe que as pessoas fazem. Aquilo é para tirar carne do churrasco. O fio dental tem que deslizar na superfície dos dentes, entre as papilas, aquela gengivinha que tem entre os dentes. E após isso, escova de novo com delicadeza e aí faz um bochecho, que pode até ser com água. Mas se quiser usar um desses enxaguatórios, evitar os que têm clorexidina, porque eles escurecem os dentes se usado frequentemente. Eles têm indicação pré-cirúrgica e pós-cirúrgica, mas o que tem clorexidina não deve ser usado sempre, porque escurece o dente. E a gestante deve passar por um acompanhamento, pelo menos assim, de cada 30 a 45 dias, uma visitinha breve, mas para que a gente possa dar uma avaliada. Passado o terceiro, quarto mês, não deve ter mais já problema. É final mesmo da gestação. Pode ser emocional mesmo? Assim, o emocional é uma coisa, não é muito da minha área, mas o que acontece? O emocional mexe com a qualidade da higiene. Se a pessoa está abalada, a gente tem casos de pessoas com depressão que não fazem a higiene correta. Então, o emocional, na realidade, piora a qualidade da higiene. Não que o organismo... Não. Isso é interessante. Agora, as emoções mexem com tudo. Sim. Tá? Fica um pouco então, mais, a gente tem que dar uma o que ela disse é que ela ficou até com medo de ficar mexendo muito e aí sangrar mais, né? Então, mas é bom esse esclarecimento, né? Que alivia, a pessoa já sente... Não, o emocional é sério, muito sério. Sim. Mas, assim, eu sou dentista, eu não posso falar disso aí. Mas eu digo para ela o seguinte, se ela parar mais tempo na frente do espelho para se cuidar, talvez ela tenha menos problemas. Se dê mais tempo aos cuidados, isso. Legal. E o batom? Pode ou não pode? Pois é, na realidade pode não, pode e deve, né? Eu acho que o batom faz parte da beleza. Mas assim, o batom não vai manchar. Quando é que ele pode manchar? Ele pode, se a pessoa tiver uma restauração muito antiga, que já está áspera, ele vai grudar nessa superfície, mas com uma escovação vai remover. O batom não vai escurecer os dentes, ele pode ser, como ele é um pigmento que você passa na gengiva, eu não sei com relação à procedência, eu acredito que se ele tiver que dar algum tipo de reação, ele vai dar primeiro no lábio. Sim. Que ele é muito sensível, ele vai absorver isso daí. Mas de ter um manchamento direto, não, de pigmentar não. Já houve casos de paciente procurar porque estava com uma mancha vermelha que eu passei o batom, manchou, mas era uma restauração muito antiga, muito áspera e acabou pegando. E é muito comum, às vezes, você fazendo clareamento, por exemplo, assim, nesse período a gente evita, assim, eu sou bem claro em dizer para evitar. Não adianta você falar para uma pessoa, por exemplo, que bebe café todo dia e falar não toma café. Então é melhor você orientar que ele tome menos, de um pouco mais frio, engula mais rápido, não fica saboreando, passeando com o café por volta dos dentes. O batom é a mesma coisa. Se você passar um batom nesse período, usa um batom um pouquinho mais discreto, mas se precisar passar um batom um pouco mais vermelho, para realçar um pouquinho mais, não tem problema, desde que você não passe ele direto no dente, você vai estar passando no lábio. As pessoas que têm os dentes... às vezes, quando passa, dependendo do jeito de passar, ele vai pro dente, né? Quando é muito escuro. Isso que eu ia comentar, às vezes a pessoa tem os dentes um pouquinho projetados para frente, pode ser isso. Ou os dentes são um pouquinho mais compridos, ele pega no lábio inferior, vai ter esse tipo de manchamento. É comum, às vezes você está numa festa, você vê às vezes uma pessoa que está com os dentes manchados com o batom, você olha, você vê que ela tem dentes grandes, tá? Além da conta, tá pegando
aquilo ali. Mas assim, o batom não tem nenhuma pigmentação direta, ele vai colar ali, mas depois com a profilaxia sai. Ou se for uma restauração muito antiga, ou um tipo de material, um provisório, o provisório pode pegar, um sobrecontorno de uma restauração, tudo. Mas assim, ele liberar alguma coisa que vai manchar ali, eu acredito que não. Só uma questão de bom senso, né? Tomar cuidado e não deixar de usar o batom. Usem batom. Usem batom e de boa qualidade, certamente deve ter ali, né, todo o cuidado do fabricante para evitar problemas, inclusive alérgicos, etc. Nós temos que ela perguntou do batom escuro, com certeza é coisa do realce, né? No inverno a gente quer realçar a beleza. Não é moda agora, o batom escuro, ele realça o branco do dente. Então, mas dizem que até mais pro azulado, violeta, tem uma série de matérias falando sobre isso. Uma boa profilaxia, um bom polimento de superfície, pode usar e deve usar batom. Para dar uma levantada no astral. Vamos passar um batom na presidência para ver se o país dá uma melhorada também. E a nossa presidente nos Estados Unidos, né? Que chiqueza. Pois é. Foi para lá passear um pouco. E a popularidade dela aqui, ainda bem que ela tá voltando. Ou não, né? Ainda bem. Eu ia falar, né? Podia ficar por lá, né? Segundo a população. Jesus, caiu bastante agora a popularidade dela, né? Menos de 10%. Chegou a 9%. 9%. Índice de rejeição e de... Pois é. E o nosso querido Cunha, lá na redução da maioridade penal, deu um balão em todo mundo. Ele Vocês deu viram só? Uma pedalada regimental. Pedalada tá na moda. Agora, assim, eu vi um comentário hoje que dizendo assim, a maioria votou pela mudança. Acontece que a maioria não atingiu a maioria regimental, faltaram 5 votos. Exato. Então, a recolocação de um projeto similar, já 20 votos foram agregados. Então, é um assunto bastante polêmico. Como todos, deve-se conversar muito. Agora que alguma coisa tem que ser feita, tem que ser feita. Em relação à maioridade penal, ou ele ficar forçando quando ele quer uma coisa, eu vejo ele dá os dois, né? Porque ali cada um manda quando ele quer uma coisa, ele dá um jeitinho e agora ele, né, quer o parlamentarismo. Que sirva de exemplo para as câmaras. E ele quer um parlamentarismo de qualquer jeito ou oficializar, porque dizem que o parlamentarismo já existe, né, com ele lá. Eles querem mais poder, mas assim, que sirva de exemplo para as câmaras que os vereadores, os legisladores têm poder. Eles só precisam mostrar. Precisam só se organizar. E não ficar falando amém. Eu acho que é menos amém na Câmara e mais amém na igreja, né? Aí uma outra polêmica. Então, o legislador precisa ter opinião. E quando ele quer fazer valer, tem o regimento. Não concordo com manobras, mas concordo com a disposição de conseguir as coisas. Ele tem disposição, né? Disso a gente tem que... Ele está pavimentando um futuro. Pavimentando mesmo. Ele realmente está trabalhando bastante e ele é poderoso, né? Eu acho que nesse momento ele é mais conhecido que muita gente que tem cargos e coisa, já pela essa atitude em 6 meses. Nesses 6 meses. Não tem 6 meses, por isso, começou em março. Por isso que muita gente ficou assustada, né? Quando ele conseguiu se eleger lá na Câmara. Impressionante. Vamos aguardar a semana que vem o que acontece. Vamos ver. Se bem que tem recesso agora também, né? Feriado, quinta-feira que vem, recesso. Festa junina, festa julina agora, né? Que tem por aí. É uma beleza. Gente, vamos encerrar então? Olha, obrigada mais uma vez, viu, pela presença de vocês aqui. Vamos só dar os parabéns aos bombeiros. Por favor, falei aqui no começo, pelo amor de Deus. Mais confiáveis do nosso país. Olha, esses merecem. Grande parabéns a todos os nossos bombeiros, são cidadãos maravilhosos. Eles devem sempre contar com as nossas orações e que a taxa de bombeiro seja bem aplicada no trabalho deles. Olha, é isso que eu quero. Na verdade, a gente sabe que pode contar com eles, né? Sempre. Pelo menos isso, sempre. Não é, doutor? Eles merecem mesmo. Merecem. Eu acho que é um apoio à nossa comunidade poder contar com isso, sabe que eles estão sempre ali, apostos, precisou, só ligar, eles estão lá. E não só, às vezes a pessoa fala, o bombeiro é só naqueles casos de emergência, não. Todos os casos, tudo a gente tem vontade de ligar para eles, né? E eles vão lá, resolvem com
coração, com alma, sempre e muita dispostos. alegria, são sempre muito educados. Uma generosidade, dedicação e dignidade. Do resgate, das viaturas de incêndio, de salvamento, todos eles. É um profissional que dá orgulho. Transparência, dignidade, vou pedir socorro em todos os sentidos para eles, né? Quem sabe? Hoje é dia de parabéns para eles. Parabéns. É verdade. Muito obrigada, viu, gente? Olha, vamos encerrando aqui mais uma edição do Programa Cotidiano. Voltaremos amanhã, né, para encerrar a semana com um programa especial, compacto do que aconteceu na semana em Marília, em todo o nosso país. Espero você. Até lá. Cotidiano com Lenise Almeida. Oferecimento. Casa Sol, a mega loja.